Bom dia, aqui é o professor Vitor Araújo e vamos agora falar sobre limites no curso de cálculo. Vamos dar um exemplo. Consideremos esta função. A função está definida por esta fórmula, ela está definida em toda a reta, exceto no ponto 2 ou menos 2, que são os pontos que anulam o denominador aqui. Nós queremos estudar o comportamento desta função para valores de x próximos de 2. Okay? Existem duas possibilidades para o x se aproximar de 2. Ou o x se aproxima de 2 por valores inferiores a 2, chamamos de aproximação à esquerda, ou o x se aproxima de 2 por valores superiores a 2, o que nós chamamos de aproximação à direita, né, na reta real. Vamos tabelar alguns valores da função em ambos os casos. Valores inferiores a 2 à esquerda e valores superiores a 2 na tabela da direita. Okay? E vemos o valor de x e o valor da função f de x para os vários pontos. Então, tudo indica aqui que, à medida que nós nos aproximamos de 2, quer à direita, quer pela direita aqui, quer pela esquerda aqui, né, por valores superiores ou por valores inferiores, tudo indica, aparentemente, que estamos convergindo para o meio, né, para 0,5. Então, parece que o limite é 0,5. Tá? Então, aparentemente, quando o x estiver próximo de 2, de qualquer lado de 2, o f de x estará próximo de 1 meio. De facto, nós podemos tornar o f de x tão próximo de 1 meio quanto quisermos, tomando o x suficientemente próximo de 2. Okay? Expressamos esta ideia dizendo que o limite da função f de x quando x tende a 2 é igual a 1 meio. E escrevemos deste jeito, o limite de f de x quando x tende para 2, okay? Ou seja, o limite desta expressão, que é a definição de f, é igual a 1 meio. Ok? Graficamente, este é o aspecto do gráfico da função f de x, que dá para ver, né, de uma forma mais clara o que é que está acontecendo. Nós vemos aqui que em 2, né, aquela função não está definida, por isso é que está aqui esta bolinha, né? Mas vemos que para valores próximos de 2, né, quando nós nos aproximamos de 2, o valor da função se aproxima de 1 meio. Mas nós precisamos de ter muito cuidado com cálculos numéricos, ok? Por exemplo, usando calculadoras, usando computador para fazer aproximações. Temos que ter muito cuidado. Porquê? Imaginemos esta função aqui, ok? É exponencial de menos, né, elevado a menos, esta expressão aqui. Tem um número muito grande, 10 elevado a 20 vezes x ao quadrado, sobre x quadrado menos 10 elevado a menos 20. Tá? Então nós vamos agora aproximar, fazer o x se aproximar de zero, okay? Numa calculadora, calculando o valor de f de x numa calculadora, com 50 casas decimais, que não é qualquer calculadora que permite isso. Então reparem que com 50 casas decimais, quando eu faço x igual a 0,1, o valor é 0, a calculadora diz que é 0. Quando eu faço x igual a uma décima milésima, 0,0001, o valor de f de x também dá 0. Se eu fizer x igual a 10 elevado a menos 12, ou seja, é 0, e depois 12 casas decimais, e 1, também dá 0. F calculada em 10 elevado a menos 13, também dá 0. Quando x é 10 elevado a menos 19, ou seja, 0,19 casas decimais e um 1zinho, também dá 0. Okay? Mas nós podemos calcular diretamente f de 0 a 1. Okay? E aqui está o aspecto do gráfico da função. Okay? F está muito próxima de 0. O gráfico da função é este, ela vale 1 em 0. Okay? E em 10 elevado a menos 10 e em menos 10 elevado a menos 10, nós temos que ela vale 0. Portanto, é muito próxima, ela está muito próxima de 0 nestes dois pontos, né? E os valores intermediários da expressão estão fora do alcance. Quando eu estou por aqui, né, os valores intermediários da expressão, daquela função, estão fora do alcance do número de dígitos das calculadoras da maioria dos softwares de computador. Okay? Então, quando eu substituo e faço as contas numa calculadora, né, o número de casas decimais não é suficiente para
calcular o valor da expressão aqui perto de zero, pelo correto. Né? Ela não detecta que perto de zero, assim 10 elevado a menos 10 é zero, 10 elevado a menos 11 ou menos 12 ou menos 14, ele já começa a se aproximar de 1, porém, né, o número de casas decimais necessários para enxergar isso é grande demais e o computador não consegue chegar lá, nem uma calculadora normal. Okay? Isto leva-nos para a definição de limite que tem que ser feita com um certo cuidado. Né? Então, intuitivamente, né, seja f de x uma função definida por valores de x próximos de um valor de a, não necessariamente definida em a, seja, não é necessário que o valor em a exista. Suponha que exista um número L, tal que os valores de f de x ficam cada vez mais próximos de L à medida que x se aproxima mais e mais de a. Então dizemos então, isto intuitivamente, que L é o limite da função f de x quando o x tende a a. Então simbolicamente escrevemos isto aqui, limite quando o x tende para a de f de x igual a L, ou, né, mais por extenso, um bocadinho mais longo, f de x vai para L com esta setinha quando o x vai para a. Observem que não é necessário saber o que acontece ou conhecer o f de x quando x igual a para estudar o limite quando x tende para a. Okay? O f de x nem precisa estar definido em a. Então, o limite quando x tende para a diz respeito ao que acontece em torno de a, perto de a, e não tem nada a ver com o que acontece em a. Então, em x igual a realmente, certo? Isso é muito importante para vocês entenderem. Então, o que estamos realmente analisando é o comportamento de f de x quando x se aproxima de a, quando fica arbitrariamente perto de a. Ok? Então, x tende a a, mas nunca é igual a a, quando nós calculamos o limite. Tá? Vários exemplos de limite aqui. F está definida no ponto A e o limite de x, o limite f de x quando x tende para A é f de A. Aqui f não está definida em A, okay? Mas o limite de f de x quando x tende para A é L. Aqui f está definida em A, okay? O limite é L, mas não é igual a f de A. Okay? Vários exemplos aqui. Outro exemplo. Considere esta função f de x igual a 2x² mais x sobre x. Esta função não está definida para x igual a 0. Okay? Mas para x diferente de 0, a função pode ser simplificada. Eu posso cancelar o x, né, no numerador e no denominador, quando o x é diferente de 0, e obtenho f de x igual a 2x mais 1. Ao analisar o seu gráfico, notamos claramente que f de x se aproxima de 1 quando o x se aproxima de 0. Ou seja, nós temos que vale que o limite disso aqui é 1. Isto podemos ver facilmente enxergando o gráfico. Né? Se nós conseguirmos desenhar o gráfico, este caso é muito fácil, não é? Porque isto aqui é uma função afim, o gráfico dela é uma reta, então nós podemos ver facilmente qual é o limite. Mas reparem que ela não está, por isso que está aqui esta bolinha aqui, ela não está definida para x igual a 0. Vamos tentar agora entender como medir a aproximação de forma quantitativa. Vamos tentar chegar numa definição precisa, uma definição técnica de limite. Então, não intuitiva, né? Menos intuitiva, mais precisa. Então, nós queremos saber quão próximo, digamos, f de x está de 1 quando o x está próximo de 0. Vamos aproveitar o exemplo anterior. Então, proximidade é uma noção de distância e a distância de f de x a 1 pode ser calculada usando o módulo de f de x menos 1. Okay? Então, da expressão de f de x para x diferente de 0, nós vemos que o módulo de f de x menos 1 fica 2x mais 1 menos 1, quando x é diferente de 0, portanto isso é igual ao módulo 2x. Então, por esta expressão, vemos que o f de x pode estar tão perto de 1 quanto se queira, bastante para isso fazer o x muito próximo de 0. Assim, por exemplo, se eu quiser que f de x menos 1 em módulo seja 1 centésimo, né, basta fazer que o x menos 0 seja 1 sobre 200, okay? Porque aí o 2x fica 1 centésimo. Se eu quiser que o f de x menos 1 seja 1 milésimo, basta fazer que o x seja, a distância a 0 do x seja 1 sobre 2000. E assim sucessivamente.
mais geralmente, isto vamos agora chegar na noção técnica de limite. De modo mais geral, chamando de epsilon um número bem pequeno, então a distância de f de x a 1 será menor do que epsilon, isto é, f de x menos 1 menor que epsilon em módulo, bastante para isso que a distância de x a 0 seja menor que 1 delta, que é igual a epsilon sobre 2, para esta função f de x igual a 2x² mais x sobre x. Simbolicamente, se x menos 0 for menor que um certo delta, então f de x menos 1 é menor que epsilon. Esta expressão nos diz exatamente quão próximo o x tem que estar de 0 para garantir um certo grau de proximidade previamente estabelecido para 1. Okay? E desta ideia, destes argumentos, evoluciona naturalmente a definição, chamada definição epsilon delta de limite, okay? Que é a definição formal de limite. Seja f de x uma função definida no intervalo aberto que contém um número a, ok? Ou este número é um dos extremos desse intervalo. Dizemos que f de x tende a L quando x tende a A se, para qualquer número positivo epsilon, qualquer erro admissível, existir um número positivo delta, tal que se o x menos A, okay, é positivo e menor que delta em módulo, então o f de x menos L em módulo é menor que epsilon. Em outras palavras, limite de f de x quando x tende para A igual a L significa que para todo o epsilon, não importa quão pequeno, podemos achar um delta tal que se x estiver no intervalo A menos delta, A mais delta e o x não for A, então f de x está no intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Para cada epsilon, para cada erro, eu arrumo um delta, arrumo um erro máximo para o x, de tal forma que se o x estiver próximo de A a menos de delta, então o f de x está próximo de L a menos de epsilon. Okay? Vocês podem pensar no epsilon e delta como erros admissíveis. Para cada epsilon existe um delta. Para cada tolerância epsilon existe uma tolerância delta. Ok? Veremos um pouquinho mais aplicações daqui a pouco.